Neste vídeo, nós vamos apresentar as estruturas de repetição em Python. As estruturas de repetição, elas permitem executar um bloco de código várias vezes. Isso faz com que a gente economize linhas de código. Então, existem duas estruturas de repetição do Python, que é a estrutura for e a estrutura while. E, inicialmente, eu vou apresentar a estrutura for. Então, a sintaxe básica da estrutura for é essa daqui, ó. Coloca a palavra for, coloca uma variável, que vai ser a variável do contador, in, e aqui eu coloco uma lista. Então, o que vai acontecer? Essa variável i vai percorrer essa lista aqui, certo? Então, é uma variável incremento, a cada passo ela acrescenta uma unidade dentro dessa lista. Coloco dois pontos e, após isso, eu coloco o bloco de comandos que deve ser executado a cada iteração deste laço. Então, vamos supor que você queira fazer um trecho de código para imprimir os números de 0 até 4 na tela. A primeira solução seria você fazer isso manualmente. Print 0, depois print 1, depois print 2, print 3, depois, finalmente, print 4. Obviamente, se você rodar isso aqui, ele vai apresentar os números de 0 até 4 na tela. Então, vamos fazer o mesmo exercício, só que agora usando for. Então, usa a palavra reservada for, coloca uma variável de contagem, que no caso aqui seria a variável in, e eu coloco depois a palavra reservada in. Após isso, eu coloco uma lista. Caso você não tenha assistido ainda a aula de listas, recomendo que você volte e assista a aula de listas. Então, nesse caso, eu vou criar uma lista usando a função range. E sempre lembrando que quando eu passo o argumento aqui da função range, o argumento que eu passo aqui, no caso aqui o 5, ele vai criar uma lista com os valores de 0 até este número que eu coloco, menos 1. Então o range aqui vai criar uma lista de valores de 0 até 4, no caso. E aqui dentro desse for, eu coloco justamente para imprimir o valor da variável i, certo? Então veja que esse range vai criar uma lista da seguinte forma, uma lista que tem valores 0, 1, 2, 3, 4. E o que esse for faz? Essa variável i vai percorrer essa lista. Então, inicialmente, ela vai valer 0. Depois que esse for termina de ser executado, ela vai valer 1. Depois que o for é terminado de ser executado, ela vai valer 2. Depois 3 e, sucessivamente, por fim, o valor 4. Então, vamos executar esse trecho de código. Veja que ele imprimiu os valores de 0 até 4. E eu posso fazer isso usando qualquer lista. Então, por exemplo, posso fazer, se eu quiser imprimir os valores de 3 até 11, por exemplo, eu posso criar um range aqui, cujo primeiro valor é o 3, o segundo sempre você tem que colocar uma unidade a mais, no caso aqui seria 12, porque esse range aqui, feito dessa forma, ele cria uma lista de valores de 3 até 11. Se eu rodar aqui, veja que ele vai imprimir os valores de 3 até 11. Inclusive, não é obrigado, por exemplo, isso aqui ser uma lista numérica. Então, por exemplo, eu posso criar uma lista aqui por fora, criar uma variável chamada lista, em que essa lista, por exemplo, pode assumir os valores 0, 2.5, 6 e depois Python, a palavra Python, e eu posso fazer o for nessa lista e imprimir o valor de i. Nesse caso, os valores que ele vai imprimir é justamente 0, 2.5, 6 e Python. Ele imprime os valores literalmente que eu tenho nessa lista aqui, certo? Então, veja que a estrutura for do Python ela é extremamente poderosa, principalmente porque você vai estar associando aí com o conceito de listas, certo? Então, para ficar um pouco mais claro como nós podemos utilizar aqui a estrutura for, vamos fazer esse exemplo aqui. Utilize a estrutura for para imprimir os 10 primeiros números ímpares. A regra de formação de um número ímpar é dessa forma aqui, ó. Um número ímpar ele pode ser escrito como sendo 2 vezes i mais 1, e i, no caso, é uma variável inteira que varia de 0 até 9, porque você quer imprimir os 10 primeiros números ímpares. Então, como nós podemos fazer isso? Primeira coisa, nós usamos a estrutura for, a variável i, e nesse caso, nós vamos utilizar um range. No caso, o range tem que variar de 0 até 9. Então, vamos fazer um range até
10 no caso. Sempre lembrando, novamente, o range aqui, ele faz uma lista dos valores de 0 até esse valor aqui, menos 1. Então, aqui dentro do for, nós calculamos o nosso n. Então, vamos calcular como sendo 2i mais 1 e vamos mandar imprimir o valor de n. Então, quando a gente rodar agora, ele vai imprimir justamente os 10 primeiros números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Muito bem, outra estrutura de repetição que pode ser utilizada aqui no Python é a estrutura while. No caso, a estrutura while ela funciona um pouco diferente da estrutura for. Na estrutura for, você passa quais são a lista no qual você quer realizar a sua estrutura de repetição. No caso da estrutura while, ela vai executar o que está dentro da estrutura enquanto uma determinada condição ela for verdadeira. Então, por exemplo, vamos novamente fazer o nosso exemplo de imprimir os números de 0 até 4 na tela, só que neste caso utilizando a estrutura while. Então, como é que eu posso fazer o mesmo código utilizando a estrutura while? Inicialmente vou declarar uma variável i igual a 0, porque o primeiro valor que eu quero imprimir é o 0, e uso o while. Então, aqui no while, após o while, eu coloco uma condição, que o que vai estar dentro do while vai ser executado enquanto essa condição for verdadeira. Então, eu vou ter que executar o que está dentro do while enquanto essa variável i, que é a variável que eu vou querer imprimir na tela, ela for menor ou igual a 4, porque eu quero imprimir os números de 0 até 4. Coloco dos dois pontos e aqui eu coloco o que tem que ser executado enquanto essa condição for verdadeira. Então, enquanto essa condição for verdadeira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir o valor da variável i e eu tenho que incrementar o valor da variável i. Então, i recebe i mais 1. Se eu fizer isso, ele vai imprimir justamente os valores de 0 até 4, porque ele vai imprimir a variável i e vai fazer com que i receba o valor dele mesmo mais 1. E isso vai continuar sendo executado enquanto i for menor ou igual a 4. Então, para reforçar a estrutura while, vamos fazer aqui o mesmo exemplo que a gente fez anteriormente com a estrutura for, que é para imprimir os 10 primeiros números ímpares. Então, nesse caso, sempre lembrando, a regra geral de formação de um número ímpar é 2 vezes i mais 1, e variando de 0 até 9. Então, como nós podemos fazer isso? Primeiramente, declaro o i como sendo igual a 0 e uso aqui a estrutura while. Enquanto o i for menor ou igual a 9, porque eu quero imprimir os números de 0 até 9, o que eu faço? N vai receber 2 vezes i mais 1. Eu imprimo o valor da variável n, que é o número inteiro, e eu faço i recebe i mais 1. Se eu fizer isso aqui, ele vai justamente imprimir os 10 primeiros números ímpares.